Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Permitam-me gravar um vídeo que eu julgo de suma importância. Eu nunca pedi isso, vou pedir pela primeira vez que você me dê de presente sua atenção, que você dobre sua atenção. Na verdade, eu havia dito a mim mesmo que eu não gravaria nada a respeito. E esse já é o terceiro vídeo que eu estarei falando sobre o mesmo assunto, mas numa perspectiva totalmente diferente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, verso 3, quando diz: E ele me perguntou, aqui é a visão do Vale de Ossos Secos: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel é um dos profetas mais intelectualizados de toda a Bíblia Sagrada. Napoleão Ribeiro Falcão, reverendo Napoleão, pastor Napoleão, ele disse que na concepção deste, ele que é considerado uma das maiores autoridades no quesito escatologia, ele disse que o livro do profeta Ezequiel, segundo ele, é o livro de mais difícil interpretação. Depois eu ouvi também da boca de um pregador muito famigerado, conhecido no Brasil, que é Yosef Akiva, dizer o mesmo. E eu não sou nem Napoleão, nem Yosef, mas também penso que esse é um dos livros mais difícil, de ser interpretado, diferente até mesmo do livro de Apocalipse, que é revelação e não confusão. Mas o capítulo 37 deste livro é um capítulo fácil de ser interpretado, porque já tem interpretação dentro deste. Mas a questão é a seguinte: Deus deve a Ezequiel, sem perguntar a ele coisa alguma, porque Deus é soberano. A ação de Deus aqui é ativa, do profeta é uma reação passiva. Deus faz com que Ezequiel caminhe no meio do vale de ossos secos, a fim de que Ezequiel tenha uma visão panorâmica, coloca-o no meio, a fim de que Ezequiel possa responder a pergunta que ele faz. Ezequiel vai gastar tempo com osso seco, isso é interessante demais, e Deus lhe faz a pergunta que eu li. Filho do homem, pode reviver esses ossos? Eu penso que Ezequiel olha para frente, olha para os lados, para trás, e vê osso seco, osso seco, osso seco. Mas se ele olha para cima, vê a mão do Senhor vindo em seu favor. E Ezequiel não é bobo, Ezequiel não é besta. A pergunta de Deus é: eu entreguei a você um dos livros mais complexos, uma das revelações mais complexas de todo o cânon sagrado, porque Deus sabe em quem deposita. Ele conhece o vaso, conhece. Deus tem uma mensagem, um mensageiro para esta mensagem. Então, dentro da sua capacitação, dentro da caminhada que eu lhe fiz caminhar, dentro de tudo que você averiguou, me responda: podem viver esses ossos? Ele olha para os ossos estão espalhados, os ossos estão na superfície, os ossos estão sequíssimos. Ele vê algumas questões sobre os ossos e pensa consigo: impossível. Mas olha para cima e diz: o Senhor é o Deus dos impossíveis. Bom, pelos ossos em si mesmo é impossível, mas por Deus não há nada que seja impossível para ele. Como está escrito em Lucas 1:37 e Gênesis 18:14, como para Deus nada é impossível, na verdade eu não sei a resposta, Senhor, tu o sabes. Qual é a minha ideia? Covid-19, eu não tenho resposta para tudo. Nem mesmo Ezequiel tinha resposta para tudo. Então fica aqui, meu irmão, a dica: nós não temos resposta para tudo. Agora eu queria só colocar uma questão em pauta. E esse é o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, versículo de número 28. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, 44º livro da Bíblia, Livro histórico do Novo Testamento, capítulo de número 11, verso de número 28, olha o que diz: E levantando um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. Observe, eu penso que coisas e tempos como esses que nós estamos vivendo, quarentena, é período de reflexões. Porém, não é período de nos arriscarmos a opinar e dar ideias e falar coisas que nós desconhecemos na sua plenitude. Então fala-se da teoria da conspiração, fala-se de uma série de coisas. Eu temo, sou temeroso, eu tenho temor, eu tenho medo, por que não dizer assim, de estar atribuindo ao diabo coisas que talvez sejam de autoria divina. Não estou dizendo isso que Deus foi o autor, mas pense nisso.
às vezes é uma vara corretiva de Deus que a gente pode pensar que é o diabo, né? E entre estas coisas, eu fico ali perguntar, Atos 11, 28, vem um profeta por nome de Ágabo. Esse Ágabo deu-se a entender pelo Espírito Santo que haveria um tempo de fome, e de fato houve. Cadê os profetas? Indiferentemente se você crê na doutrina da conspiração, da teoria da conspiração, melhor dizendo, indiferentemente se você acha que foi um plano do diabo para fechar as igrejas, para esfriar a fé de alguns irmãos que já são enfraquecidos, indiferente se você acha que foi um plano de Deus a fim de que haja um despertamento do povo, ou uma maneira corretiva de Deus, eu não sei exatamente o que você pensa sobre o Covid-19, e eu volto a dizer, nem mesmo Ezequiel sabia. Deus dá uma mensagem para o mensageiro do calibre de Ezequiel, mas Ezequiel não é ousado em querer dar ultimato, a palavra cabal acerca de Deus. Então, se Ezequiel vai dizer, Senhor, eu não sei, porque profeta não tem que saber de tudo, mas tu o sabes. Então a gente está ouvindo falar dentro do nosso país, questão de esquerda, questão de direita, e Mandetta, e Bolsonaro, e agora Sérgio Moro, e aqui, e acolá, e os crentes falando, e não crentes falando, e todo mundo falando que não sabe. E, meus irmãos, eu acho que o mais interessante às vezes é nós nos curvarmos em humildade e dizer o que disse Ezequiel, Senhor, diante desse vale de ossos secos, eu não sei, mas tu o sabes. A pergunta é, não sei se você crê na teoria da conspiração, não sei que alguém projetou esse vírus e lançou esse vírus, não sei se você crê na teoria do caos, quanto pior, melhor, né, e nos efeitos midiáticos da mídia comprada, não sei se você crê em apenas uma questão política, não sei se você crê que é o cenário preparando para a ascensão e surgimento do anticristo com a solução do problema daquilo que ninguém resolve, eu não sei se você acredita que é Deus punindo, né, o povo para que eles caiam em entendimento, para que algumas coisas comecem a ter valores, coisas que nunca deveriam ser desvalorizadas, como o ambiente familiar, como a questão da solidariedade, como a obra social, que às vezes a igreja está um pouquinho de olhos fechados para essa questão. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu tenho uma pergunta a fazer. Cadê os profetas ágabos? Porque indiferentemente da sua opinião, verdade é, Ágabo levanta-se e profetiza que haveria fome, crise, e houve. Cadê os profetas ágabos? Cadê o Ágabo de Deus que profetiza o que acontece agora? Porque pregadores da pseudo-prosperidade, isso aí a gente está cansado de ouvir. E aonde está o cumprimento dessas profecias das pseudo-prosperidades? Prosperidades e prosperidades, literalmente no plural mesmo. Haja visto que prosperidade pode ser uma palavra até coletiva, como o povo, enfim. Mas agora eu fiz questão de exaltar o S no plural, prosperidades. Cadê os profetas ágabos? No plural. Ou cadê um ágabo que levantou-se nessa nação como arauto de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. João Batista começou pregando arrependimento. Ele era o precursor do Cristo. Quando Cristo veio falando de arrependimento, não causou estranheza. Jesus prometeu enviar o seu Espírito, e aconteceu um dia de Pentecoste. Pedro, cheio desse mesmo Espírito, pregou o quê? Arrependimento. Primeira mensagem pregada publicamente por Jesus, qual foi a mensagem? Arrependimento. Então a mensagem de Jesus, a mensagem de Pedro, pós, a mensagem de João Batista, pré, era arrependimento. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, é Deus de confirmação. Agora a questão é, existem alguns pregadores que parece que estão preparando o caminho para o anticristo, pregando paz e prosperidade, onde às vezes não há. Quando o anticristo vier com essa mensagem, o caminho já foi pavimentado. Quando Cristo veio com a mensagem de arrependimento, o caminho já tinha sido pavimentado por João Batista. Quando o anticristo vir com a mensagem de suposta prosperidade, de uma paz aparente, como interpretamos Apocalipse capítulo 6, aquele cavaleiro do cavalo branco, que não tem nada a ver com o do capítulo 19 de Apocalipse, é uma outra história.
Mas quando esse surgir, parece que alguns pregadores já pavimentaram um caminho. Alguns pregadores já estão preparando o povo. Quando ele vir pregar a mensagem do anticristo, não vai causar estranheza, porque alguém já preparou o caminho. Termino o vídeo, delonguei mais do que deveria. Eu não quero ser alguém atrevido. Eu não posso ser e não quero ser alguém inconsequente. Eu não tenho a responsabilidade de ter resposta para tudo. Se Ezequiel não tinha, não devo atrever-me a pensar que tenho. Não posso ser ousado à altura, infantil. Não posso ser. O próprio Ezequiel admitiu: Senhor, eu não sei, mas tu o sabes. Agora, a minha pergunta que fica é: eu não sei o motivo, razão, circunstância pela qual tenho lido, tenho ouvido, tenho estudado, pesquisado, antenado. Jesus disse: vigiai. Tudo isso é verdade. Jesus disse: levantai os vossos olhos e olhai. Tudo isso deve ser feito. Mas eu não tenho uma palavra final acerca do assunto ainda. Mas a minha pergunta é: cadê o profeta Ágabo, que não profetizou no nosso tempo? Amós 3:7, Deus não faz nada sem antes revelar a seus servos, a saber, os profetas. Cadê o profeta Ágabo? Teve muito profeta que profetizou que 2020 seria o ano da virada, seria um ano da salvação em massa, seria um ano da prosperidade interna, seria um ano como nunca houve. Cadê o profeta Ágabo, que profetizou fome e houve fome, conforme havia profetizado? Então, indiferentemente, volto a repetir, indiferentemente daquilo que você acredite, indiferentemente do que você pense, nós não temos ultimato, não temos a palavra final. Porém, nós não estamos aqui para preparar o caminho para o anticristo. Estamos aqui para preparar o caminho por Cristo. E o caminho para o Cristo é arrependimento, mudança de vida. Existe uma frase que não é minha, do reverendo Augusto Nicodemos, que eu gosto demais. Nicodemos diz assim, olha que frase interessante. Ele disse que arrependimento não é choro, é mudança de vida. Tem muita gente chorando que não está mudando. Então, nem todo mundo que chora muda de vida, mas quem muda de vida aprende a chorar, a prantear, a lamentar as suas falhas, suas faltas, a contrastar e, por que não dizer, a confrontar o seu pecado. Então, às vezes, de algumas coisas que nós temos certeza, nós não tratamos, e de incerteza, queremos ter a palavra final. Então, meus irmãos, humildade é cabível. Cadê o profeta Ágabo? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Ainda que alguns Ágabos não se levantaram, mas está acontecendo por aí, tá bom? E eu não tenho resposta para tudo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. Do que é que você tem certeza? Eu sei em quem tenho crido. De uma coisa eu tenho certeza. Do que é que eu tenho certeza? Meu Redentor vive. Jó 19:25, 2 Timóteo 1:12. De uma coisa eu tenho certeza. Deus é absoluto. Deus é soberano. Ele não perdeu o domínio de tudo. Ezequiel 37:3. Senhor, eu não sei, mas tu sabes. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.